Bem, gente, estamos agora aqui com nossa querida confreira Terezinha da Silva Melo Cabral, conhecida carinhosamente como Terezinha Cabral. Ela que é oradora espírita, estudiosa da doutrina, grande conhecedora da doutrina, sim, modesta que é, mas é, na verdade, e também coordenadora de mediunidade do Grupo Espírita Francisco Cândido Xavier. Grupo esse que já foi fundado em abril de 2002. Terezinha, o motivo da nossa pequena entrevista é a comemoração daquilo que para nós é a grande efeméride da nossa casa. Ou seja, é o aniversário do 17º ano de fundação dessa casa que consola tantos aflitos da alma e da mente que aqui nos procuram. Terezinha, nas últimas décadas tem acontecido um movimento observado por todos no país, que é um movimento crescente, um aumento exponencial, eu diria, de religiões, sobretudo os protestantes, hoje chamados evangélicos, especialmente os chamados neopentecostais. Na sua opinião, a que se deve esse avanço tão grande? Hoje a religião católica ainda é a predominância, mas vem diminuindo proporcionalmente em relação a esses tais irmãos evangélicos. E fazendo um paralelo com a doutrina espírita, você acha que a doutrina continua em expansão? Porque a gente sabe, ela teve berço na França, lá com o professor Hippolyte Léon Denisard Rivaio, né, nosso Allan Kardec, e logo chegou ao Brasil. E cresceu a tal ponto de que hoje o Brasil é considerado como a maior nação espírita do mundo. Fazendo esse paralelo, como você vê em relação à primeira, crescimento da primeira religião, e nós, os espíritas? Seja bem-vinda, é uma honra tê-la conosco. Obrigada, Beto. É uma alegria para mim estar nessa casa mais uma vez. E quanto a esse processo do desenvolvimento das religiões, eu acho isso muito interessante, porque é preciso que a gente desenvolva o amor a Deus, o desejo de conhecer Jesus e uma vivência mais feliz da doutrina do Mestre. Então eu acho muito importante que tudo isso esteja acontecendo. Significa dizer que as pessoas estão buscando o lado espiritual, estão buscando o conhecimento da vida real e do reino de Deus. Acho muito importante que cresça e deve crescer realmente no coração das criaturas. E acredito também que este é o caminho da doutrina espírita, tem sido, né? Nós temos crescido muito dentro do estudo da doutrina espírita, do Evangelho de Jesus, e as casas espíritas estão cada vez mais vivenciando este Evangelho com amor, com dedicação ao seu semelhante, com trabalho no bem, na prática da caridade, na vivência do reino de Deus, do desejo do reino de Deus. Então eu acho muito importante esse crescimento. Significa que as pessoas estão buscando, além dessa vida material, também a vida espiritual. É claro, nós vamos chegar ao momento que vamos entender perfeitamente que somos um espírito vivendo uma experiência material, né? É Terezinha Cabral. Terezinha, muito obrigado. A casa que você é uma das coordenadoras e também uma dirigente, na verdade ela tem um nome de peso. É verdade. Francisco Cândido Xavier. Na verdade o nome dele era Francisco de Paula Cândido, né? Primeiro Depois nome. É. Primeiro nome. Então, depois ele mudou para Francisco Cândido Xavier. Então essa casa, conhecida carinhosamente como Chico Xavier, bem conhecida mesmo com esse nome que é forte, e como ele, digamos, é o patrono daquela casa, claro que o maior é Jesus, o Cristo, é o nosso modelo, o nosso guia. Mas o Chico Xavier era um homem dado à fraternidade, à caridade mesmo, no sentido de que Paulo, o apóstolo, pregava, de todos os sentidos. No Chico Xavier, que ações assim vocês desenvolvem, inclusive na área caritativa? Sim. Lá nós temos atividade conforme a orientação de Chico Xavier durante todos os dias da semana. Por exemplo, às segundas-feiras nós temos assistência a idosos e à noite funcionamos como grupo de estudo. A partir das 18 horas até às 21h30
nós estamos sempre estudando a doutrina espírita. Agora mesmo iniciamos o estudo da revista espírita. Um pouco já atrasado, né? Mas estamos estudando. Em tempo ainda, estamos estudando também. E as outras turmas do ESD, da doutrina espírita. Às terças temos estudos mediúnicos e reuniões mediúnicas. Às quartas, reuniões doutrinárias. Às quintas temos a live que estuda a obra de Emmanuel. Às sextas temos atendimento às famílias, principalmente às gestantes. Aos sábados temos atendimento à família diretamente, aos pais, às mães e a evangelização da criança e do jovem. E aos domingos pela manhã, normalmente, nós temos, se não dedicar-nos à nossa própria família, nós nos dedicamos também a um mês sim, mês não, a estudos mais profundos da doutrina espírita, com seminários, eventos sobre passe, mediunidade, atendimento à criança, etc. Então, a semana toda nós temos trabalho de amor. Ainda temos a assistência também da distribuição de cobertores nas épocas de inverno, trabalhos com as mães nas épocas do Dia das Mães, com as crianças em outubro e o ano todo, mas mais detalhadamente todos os finais de semana de outubro. Temos também assistência às idosas, com trabalhos de costura, bordado, quando elas podem comparecer, ou as próprias mães. Então, temos também a distribuição de farnéis, etc. Uma porção de coisas simples que são... É o trabalho da oficina, né? Em suma, da doutrina espírita. É a caridade no sentido amplo, espiritual e material. Na verdade, nós trabalhamos lá como um templo, é uma escola de estudo da doutrina espírita. É um templo porque nós estamos sempre relembrando o nosso Pai Maior e nosso Mestre Jesus. É uma oficina de trabalho, dedicação ao nosso semelhante, mas é também um lar de fraternidade universal, onde a gente os recebe para socorrer as suas necessidades, basicamente espirituais e materiais. Enfim, é um espaço de convivência, né? Do amor. Terezinha, quero lhe agradecer as suas palavras iniciais, ela que vai ser a primeira oradora do nosso seminário. E você que está nos assistindo aí pelo YouTube e também pelo Facebook, não saia daí que já começa o seminário. Terezinha, muito obrigado. Grande abraço. Estamos aqui com o nosso querido confrade Luiz Antônio, ele que é atualmente presidente do Centro Espírita Unidos da Fé, na cidade de Campo do Brito. E Campo do Brito tem uma particularidade, é a nossa Campina Grande, aqui de Sergipe, em termos de espiritismo, que o nosso confrade Luiz sempre organiza eventos de âmbito nacional, como o Campo do Brito Espírita. O ano passado, no final, tive a oportunidade de participar de um grande evento, bem organizado e de grande importância para o espiritismo na região, aquela região ali de Campo do Brito e circunvizinhos. Luiz, eu gostaria que você pudesse dizer para nós quais as atividades que são realizadas lá no Centro Espírita Unidos da Fé, presidido também por você. Bem, gente, bom dia. Estou como presidente atualmente do Centro Espírita Unidos na Fé, lá na cidade de Campo do Brito. Desenvolvemos uma atividade junto a essa instituição, abrangendo a comunidade de nossa cidade, e lá oferecemos a evangelização infantil, com 3 ciclos, né, de faixa etária para as crianças, patrocinando com essa atividade a conscientização desde os pequeninos, apresentando Jesus de uma forma consciente e libertadora. Temos as doutrinárias às quartas e sábados, os trabalhos de passe, reunião mediúnica, estudos, né, às sextas-feiras. Temos 40 famílias cadastradas, onde há mais de 20 anos a gente tem essa atividade da entrega dos farnéis às famílias, né, em situação de vulnerabilidade alimentar da nossa comunidade, e eventuais eventos onde a comunidade da nossa cidade participa junto à nossa instituição, que são festivais, né, digamos assim, aí uma noite da sopa,
festival de pipoca, de cinema, para que a gente possa interagir e estar próximo dessa comunidade. É interessante que o alimento principal que a gente aprende na doutrina espírita é o conhecimento da verdade, como diz lá em João 8,32. Conhecereis a verdade e ela nos libertará. Mas o alimento espiritual, embora seja o mais importante, também é o alimento material. Essa atividade de distribuição de cestas básicas e alimentos físicos, porque nutre o corpo. Enquanto encarnado, precisamos também do alimento da matéria. Mas, Luiz, então eu pergunto, como você vê na sua região a expansão ou não do movimento espírita no nosso Brasil, e em especial aqui em Sergipe? Você que tem uma casa que tem uma divulgação muito grande da doutrina. Bem, a doutrina espírita, né, ela tem sido uma ação social muito grande, no sentido de que as pessoas têm buscado o pensamento espírita para compreender a própria vida. A humanidade hoje no mundo transita pelo grande desafio, o desafio da conscientização de seus problemas psicológicos. Isso é uma realidade no mundo. E a doutrina espírita traz esse esclarecimento. Então, na nossa cidade, a nossa instituição participa das atividades sociais. Nós somos convidados a levar o pensamento espírita para as escolas, já falamos na Câmara de Vereadores da nossa cidade. Então, a instituição tem um grande respeito da sociedade e tem também sido convidada a participar de tudo o que existe na comunidade, justamente por conta dessa informação que a doutrina traz para a humanidade, que é fundamental refletirmos sobre essa história de sermos espíritos e como é que isso se dá, e a continuidade da vida. Há uma curiosidade muito grande e uma necessidade da humanidade em qualquer crença. Então, na nossa região há essa expansão natural e também vejo esse crescimento no nosso país, né? Obviamente que, como todo pensamento, toda estrutura religiosa precisa passar pelas suas alterações e reformas, né? Mas eu vejo com muito otimismo tudo que tem acontecido na doutrina espírita no nosso estado e no nosso país. Luiz, para a gente concluir de forma concisa, a gente sabe que na doutrina espírita não devemos idolatrar nenhuma personagem. Mas é sabido no meio espírita que figuras do porte de Francisco Cândido Xavier, Divaldo Franco e tantos outros baluartes do espiritismo no Brasil, o Chico Xavier já não está entre nós, pelo menos materialmente. O Divaldo ainda encontra-se, mas já com seus 97 anos. Aí a pergunta que eu faço: como você vê, haverá substituição à altura dessas personagens, ou sofrerá alguma solução de continuidade, ou diminuir o teor da capacidade da doutrina espírita na divulgação? Nós visualizamos, né, como um projeto muito maior do que a humanidade, né? E aí, em toda a história humana, houve grandes nomes, espíritos extremamente preparados que vieram em diversas crenças. Esses homens notáveis da doutrina espírita, que nos servem como exemplos, devem ser seguidos, copiados. O objetivo é esse. Não podemos idolatrar a pessoa, mas o exemplo de vida e tudo que eles fizeram. Então, cabe agora a nós, como humanidade, termos um comportamento ético, moral e digno dessas nobres personalidades que transitaram na vida humana. É claro que os céus não vai nos esquecer e, obviamente, cada vez que a gente precisar, eles nos mandam
esses espíritos muito mais preparados para nos servir de exemplos. E nós temos um objetivo, né? Kardec, ele, em resposta, né, recebida pelos espíritos superiores, nos deixou, né, Deus nos deixou Jesus como modelo e guia. Então, para nós, humanos, precisamos copiar e seguir os exemplos de Jesus. As palavras convencem e os exemplos arrastam. Luiz, quero agradecer pela sua participação inicial, você que será o segundo orador desse nosso seminário. Seminário esse que nós estamos comemorando o 17º aniversário de fundação desta Casa Consoladora. Haja visto o nome Cristo Consolador. Muito obrigado, Luiz. É uma honra tê-lo conosco. Muito obrigado. Obrigado.